Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvana Moreira, sou aqui do Sindicato da Alimentação de Marília. Estamos aqui para mais uma live, né? Essa live tão importante no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Mas a gente vai fazer essa live diferente esse ano, porque a gente vai falar de vida e não de morte. Então olha só o título da nossa live, que legal! A positividade de viver a vida. E para abrir essa live com grande estilo, estamos aqui com o nosso presidente do Sindicato da Alimentação, Wilson Vidotto Manzon, que também é secretário-geral da FETIASP, Federação do Estado de São Paulo, que vai fazer a abertura aqui da live. Wilson, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Silvana, bom dia. Bom dia, Jurandir Selmi. Bom dia, Geisa. Na realidade, nós queríamos aí, até iniciando, parabenizando você, Silvana, por mais esse trabalho que o nosso sindicato faz na sua coordenação e que também vem trazer à população de Marília e a quem nos acompanha uma sensibilidade de sociedade humana, uma sensibilidade de pessoas, porque nós vivemos num mundo onde existe pessoas. Sim. E pessoas têm cada um a sua identidade, a sua socialidade, a sua convivência, a sua inspiração de vida, o seu convívio familiar. E o que a gente percebe nesses últimos anos, após pandemia, na pandemia, que as pessoas ficaram mais distantes das famílias, mais distante do social, mais distante da convivência com os amigos, circulação em clubes de eventos, e a gente fica preocupado porque esse distanciamento é que causa a solidão, causa o isolamento das pessoas, cabe a dificuldade que as pessoas têm de se comunicar pós-pandemia. E o que nós estamos procurando fazer na sua pessoa, na coordenação que você tem na Secretaria da Mulher e na Secretaria de Medicina e Segurança do Trabalho, é trazer pessoas como o Jurandir, como a Geisa, para falar sobre a questão que nós temos de social. Né? O Jurandir é sociólogo, é técnico de segurança, é gerente multiprofissional da HC Famema. Então, eu acho que são pessoas que têm experiência para poder fazer, porque convive diariamente com essa situação. Exatamente. Certo? Então, pessoas, elas se sentem isoladas, ela se sente abandonada, porque ela não está mais num convívio social como se tinha antigamente. Era festa nas ruas, era festa nas praças, era festa nas pracinhas, nos conventos, chamava aqueles espacinhos que se tinha para fazer festa. Quermesse. Coreto. Então, isso acabou. Nós estamos hoje vinculados à eletrônica, aparelho de celular, as pessoas vivem nisso. Isso aqui é sua companhia, isso aqui é um ser humano, isso aqui é o quê? Isso aqui é um objeto que está te estragando a mente, está te poluindo, te levando você às vezes para um caminho que não é um caminho da convivência humana, afastando você das igrejas, das religiões, entendeu? Então, eu acho que nós temos um dever nosso, que somos representantes de trabalhadores, de sociedade, formadores de opinião, Jurandir no meio dos alunos e da sociedade também, a Geisa também. Então, tudo isso aí, vamos voltar a fazer com que as pessoas voltam a fazer o seu núcleo familiar. Sim. Entendeu? Eu acho que essa positividade de viver a vida que você colocou como tema, tudo isso, é você viver, você sair do teu corpo, certo? E espiritualmente você está no meio de pessoas que conversam, que brinca, que conta piada, que dá risada,
que distrai a tua mente, que foca você para um outro caminho. Então essa é a nossa convivência que eu acho que a gente daqui para frente tem que começar. O nosso sindicato, a gente procura fazer uma festinha do Dia dos Pais, Dia das Mães, estamos tentando fazer uma festinha no Dia das Crianças, para quê? Para ver se a gente consegue ver com que as pessoas passam a se juntar novamente, certo? E evitar a violência, porque aí você sozinho, você fica dentro da sua casa sozinho, com solidão, com ansiedade, com angústia, porque você não tem amigos, você acaba brigando com a sua esposa, com o seu filho, passa a conviver com violência, instituir a violência doméstica dentro de casa, e aí a tua esposa também começa a ficar com problemas, e aí começa essa sociedade toda partindo para um tema que é difícil de você dizer, da pessoa tirar a própria vida, entendeu? Quer dizer, ele não tem amor à própria vida dele. Então eu acho que tudo isso que a gente procura fazer, que a gente procura colocar, é justamente isso, fazer com que as pessoas tenham amor à vida. Você está de parabéns, o Jurandir está de parabéns, e fazer com que vocês possam fazer com que essa live chegue ao infinito, para que as pessoas possam acompanhar e possam também dizer, olha, nós podemos viver numa vida melhor, certo? Numa família melhor, num trabalho melhor, que nem eu vejo, às vezes eu vou nas indústrias e eu tenho percebido que as pessoas saiam de lá tudo carrancuda, parece que o trabalho está fazendo mal para ele. Espera aí, será que nós não podemos também, nós vivemos a maior parte da nossa vida no trabalho, sim, fazer o nosso trabalho de uma forma familiar, mais gostosa, sair rindo, brincando, sim, contando piada com amigo, batendo papo, tirando sarro, como a gente fala, entendeu? Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente, no nosso sindicato, a gente está pensando em fazer com que os nossos trabalhadores também passam a ter prazer de estar trabalhando, de estar ganhando o seu pão de cada dia, de levar o sustento para a tua família, certo? E que nós precisamos fazer que os empresários também entendam dessa forma, que façam do seu meio de produção não somente o meio de ganhar dinheiro, de lucratividade, mas uma fórmula de que está colaborando com o sustento da família, de criação de um país melhor. Então essa eu acho que é o nosso objetivo, e obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por você ter feito essa live, obrigado por você que está nos assistindo, e mande sua opinião também, e muito obrigado a todos aí, ao Elton, que é o nosso cameraman aqui, o nosso organizador da tecnologia nossa, né? Mas parabéns aí a todos e muito obrigado. Obrigada a você, Wilson, pelas suas palavras, importante, porque assim, falar em suicídio é muito pesado, né, Wilson? Então, assim, igual ele falou, dentro das empresas precisa ter um ambiente de qualidade de vida, não só produtividade, mas que o RH das empresas, elas possam chamar esses trabalhadores para poder o fardo ser menor, né? Se todo mundo levar junto, o fardo vai ser melhor e vai ser bom, tá? Obrigado, Wilson, mais uma vez, pela abertura da live, e agora a gente vai chamar nada mais, nada menos que ele. É um rapaz assim muito legal, é um rapaz muito competente no que faz, é um rapaz que tem, assim, ele tem toda a propriedade para falar no que ele vai falar hoje. É o Jurandir Gelmi Júnior. Ele é diretor técnico de saúde 2, a gerência multiprofissional da HC Famema aqui de Marília, assistente social, filósofo e técnico de segurança e algumas coisas mais que a gente não sabe, né? Faz um trabalho social, enfim, o rapaz é multiprofissional, né? E ele é uma pessoa muito competente, carismática, e a gente faz assim, quem chamar para falar de um assunto tão pesado? Veio na minha mente, Jurandir. Então, assim, eu entrei em contato com ele, quero agradecer prontamente, né, a
o aceite dele para fazer a live. Quero agradecer também a doutora Paloma, que é superintendente do HC Famema, de ter liberado, o Jurandir, a Geise também está aqui atrás das câmeras, vai estar aqui com a gente, tá? Quero agradecer muito a doutora Paloma por essa parceria, doutora Paloma. Bom dia, Jurandir, tudo bem com você, meu querido? Bom dia, Silvana, bom dia a todos que nos ouvem, é uma honra estar aqui, né, mais uma vez, de forma online, mas que a gente tenta trazer esse conhecimento para toda a população, um tema importantíssimo, né, que a gente vai trabalhar hoje, a vida em si, né, um dos nossos bens mais preciosos, né, que nós temos, né, juntamente com a saúde. Então hoje a gente vai trocar essa ideia, né, tudo. Fui muito bem apresentado, né, por você. Hoje estou no HC Famema, né, Hospital de Clínicas, meu primeiro trabalho em registro de carteira. Nossa! É uma honra, fazem 27 anos que estou lá, né, há 2 anos como gerente multiprofissional. Parabéns! Lá eu cuido de 6 núcleos, é bom que eu apoio e auxilio. Eu como gerente multiprofissional já é uma ideia e uma reflexão, né, para todas as pessoas que estão em cargo de comando, né, que é importantíssimo eles terem essa ideia e essa reflexão, que nós precisamos ser líderes que apoia e auxilia os nossos funcionários. Ou seja, o bem mais importante de uma empresa é o material humano que ali trabalha. É o bem mais importante. Eu acho que quando os próprios donos, gestores, tiverem essa ideia, por quê? Porque lá no hospital eu trabalho com vidas humanas, né? E muitas vezes que estão em sofrimento. Exatamente. Então é importante a gente apoiar e auxiliar. Mas vamos lá. E esse tema, Setembro Amarelo, é muito pesado, né? Então vamos começar. Primeiro vamos começar pesado, depois vai terminar maravilhoso. Vamos lá. O que é o Setembro Amarelo, Jurandir? Setembro Amarelo. Olha, o Setembro Amarelo, ele foi desenvolvido, né? Foi procurado através da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde colocou o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Antes se tinha muito receio, vergonha, né, de falar sobre o tema. E eu posso colocar para todos que estão assistindo que o importante é a gente dialogar, a gente realmente falar sobre isso e não esconder ou tal. Acho que o falar é muito importante, né? E também, né, tudo, né, tem uma das histórias que marca, né, mas porque o Setembro Amarelo, né, um rapaz, um jovem nos Estados Unidos, né, há um bom tempo atrás, ele acabou cometendo suicídio, né, e ele possuía um carro de cor amarela. E assim, todos os amigos dele, inclusive a família, eles ficaram muito triste, um sofrimento muito grande, né? Porque fica um sofrimento, né, para as pessoas que ficam, né, o luto, né, que fica enlutada diante dessa situação, né, eles ficaram bastante tristes, porque assim, eles não perceberam nele, né, essa situação, eles não conseguiram perceber, ou quando ele deu alguns sinais, não foi levado a sério. E aí, como ele tinha esse carro amarelo, né, colocaram, então a própria família e esses amigos começaram uma campanha, eles próprios, de conscientização sobre aquele tema. A própria sociedade, a própria comunidade começou essa reflexão junto nas escolas, nas empresas, nos bairros, e aí isso foi tomando um tal tamanho, né, uma tal importância, que os governantes e os gestores tomaram para si e se expandiu para o mundo todo. Né? E a Organização Mundial de Saúde colocou o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? Que também é colocado pela Conselho dos Médicos, né, e tudo, e pela psiquiatria, né, núcleos de psiquiatria de todo o Brasil, que foi instituído, é bom falar, em 2015. Em 2015 foi quando o Brasil
se torna também vinculado com a data, com o tema, com o mês, Setembro Amarelo, mas é sempre assim, o diálogo é diário, é no dia a dia. Nos 12 meses do ano, né? Mas Exato. enfim, foca mais em setembro, né? Exato. Esse mundo que você falou, que é instituído o dia, assim, não é o dia, né? O mês internacional aí da prevenção do suicídio, olha só, tem os dados aqui, ó. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2022, mostram que mais de 700 mil pessoas, Jurandir, morreram por causa do suicídio no mundo. Então, assim, gente, é muita gente. É muita gente, assim, que assim, fica desesperançosa, né, Jurandir? Fica achando que a morte vai resolver o problema dela. Resolve, Jurandir. Olha, é bom deixar claro, né, que diante de todas as situações que nós estamos vivendo, né, todos os fatores influenciam, não é um único fator. Eu posso colocar assim, ó, o fator climático influencia, certo, né, o fator de desespero, de desesperança, né, de parentalidade. Quando eu falo parentalidade, é justamente, né, é aquele apoio que as crianças recebem dos pais, né, é aquela educação realmente que transforma, né. Então é importantíssimo a gente trazer essa questão em todos os âmbitos da nossa vida, né, justamente para trabalhar essa questão dentro do nosso país. É lógico que nós saímos aí de uma pandemia, né, que o mundo inteiro, né, passou por isso, e foram momentos que talvez assim nós nunca vivenciamos, né? Então foi momentos que nós precisamos trabalhar, a gente precisa desenvolver melhor. Aqui eu vou dar algumas ideias de como se trabalhar isso, né, para a gente poder dialogar isso melhor, né, para a gente poder refletir e transformar as nossas ações, né? É claro que o número é alto, né, e uma das primeiras coisas que eu coloco é sobre já que eu coloco bastante essa palavra diálogo, né, o diálogo, ele é uma palavra grega, você sabia? Não. É uma palavra grega. Ela é uma palavra grega. O final de diálogo é logo, ou logos. O logos, né, na Grécia Antiga, era usado para colocar sobre a razão, sabedoria e conhecimento. O logos. Como eu adquiro esse logos, esse conhecimento, né, essa sabedoria, né? Na própria palavra, nós já temos dia a dia. Como a gente adquiriu logos? No dia a dia, através de diálogos. Exatamente. Olha que então a formação da palavra já traz um primeiro momento. Né? Então o diálogo é importante. Sim. Nesse diálogo, para a gente diminuir, né, esses números altíssimos que nós temos, é importante ouvir, o escutar. Certo. Cada um de nós, né, precisamos estar juntos ouvindo, porque a maioria das vezes uma pessoa vai chegar para nós com essa necessidade de ser ouvido, de ser escutado. Então, uma primeira dica, né? Eu já falei do diálogo, que é importante. Escute a você próprio. Claro. Escute, né? Escute a voz do seu subconsciente, escute a voz do seu coração. Para a gente poder sempre estar escutando e auxiliando e apoiando e ajudando essas pessoas. Com certeza. Tem uma pergunta, uma colocação, Elton, aí do pessoal? Só para registrar aqui, Silvana, o pessoal presente aí, o Rafa, aqui obrigada, bom dia, Rafa. Davi Lopes, o Joaquim de Matão. Obrigado, seu Joaquim, bom dia. José Emílio Contessoto. Mira, Josiane. Que legal, obrigada, gente, olha só. A Cícera. Olha, obrigada, Cícera, Josiane. Fernanda, Aniele, Apolinário. Olha só, Jurandir. Muito bom. Tá vendo? E tem uma participação aqui da Jaqueline Leite, que ela manda saudações. Jaqueline,
Jaqueline. Diretamente de Montevidéu. Do Clamo, olha só onde é que tá chegando. Nossa. Bom dia, Jaqueline, obrigada pela presença, querida. E ela destaca aqui o Ita e Clamo presente. Exato, Clamo, Ita e Clamo. A Fá Meleiro coloca bom dia, parabéns pelo tema da live. Obrigada, Fabíola. E Ana Paula da SZR. Obrigada, menina, sempre presente nas lives aí. Nossa, também, que legal, quanta gente. O Luiz Martins de Bauru. Bauru, Luiz. Sempre nas campanhas temáticas para os trabalhadores, para a valorização pessoal e profissional da categoria. Obrigada. Uma entidade que cuida dos seus representantes, um exemplo de entidade. Obrigada, Luiz. Abraço. Doutor Duarte presente, acabou de entrar. Doutor Duarte, obrigado, doutor. Que bom. E aí falar pro pessoal também, Sil, de colocar algum comentário, alguma dúvida, de tocar também no aviãozinho para poder mandar para os seus contatos. De repente é uma live que pode aí tocar alguém que você menos espera. Está ajudando alguém nesse momento. Isso, que então pode vai lá, vai no sentido. Aviãozinho lá, pessoal, e manda lá para os seus contatos lá, que de repente você pode estar ajudando alguma pessoa lá com o tema que a gente está falando aqui, tá bom? Isso aí. Bom, Jurandir, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Claro, sim. Assim, ó, nem o Wilson falou, né? A gente fica mais tempo no nosso trabalho do que às vezes na nossa própria casa, né? Com nossos familiares. Então, como abordar esse importante tema numa empresa? Ó, a importância do tema dentro das empresas é assim, primordial. Por quê? Porque nós, na sociedade hoje que a gente vive, a maior parte nós vivenciamos dentro do nosso trabalho. Sim. Né? E é realmente o trabalho da gente, onde tiramos nosso sustento, onde a gente conhece amigos, faz novas amizades, né? Então é importante que as empresas, muitas, né, percam o medo, né? Percam o medo de falar sobre o tema dentro das empresas. Isso é importantíssimo a gente levar. Quando eu falo assim, medo, né, ele está muito envolto com as pessoas. As pessoas sentir medo, né, sentir a alegria, sentir a tristeza, tudo isso, esse sentimento um turbilhão de coisas. É um turbilhão de sentimentos. Esses sentimentos fazem parte da nossa vida. Sim. Como ser humano. Nós vamos sentir isso, né? E muitas vezes, né, esses sentimentos, né, e nossa vida, ela vai ter altos e baixos, né? Muitas vezes nós vamos estar lá no alto, felizes e tudo, e de repente, vai lá embaixo. Isso muito me lembra que eu trabalho no hospital e eu vejo o monitor do eletrocardiograma, certo. Né? O coração, né? Pip, pip. Sim. Né? Então, isso é importante. Olha como a reflexão de olhar em volta, né? A empresa pode ter ambientes mais acolhedores para o funcionário, né? A natureza é um desses ambientes que merece destaque, né? É um ambiente acolhedor. É uma ideia, né? A gente tem um grande filósofo, né? Que é o pai da medicina, né? E que ele, né, na Grécia Antiga, ele começou a trabalhar, né, essa parte da medicina, certo. Como curar, né, as pessoas e tudo, há muito tempo atrás, né, há mais de 3.000 anos, né, 2.000 antes de Cristo, e ele começou a ter muita procura dele, para falar assim, eu tô com um determinado problema de saúde, eu gostaria que você pudesse, né, você tem estudado isso afinco, né? E aí ele colocou algumas pessoas para apoiá-lo, né? Tipo como assim, alunos. Sim. Né? Para apoiá-lo. Ele falou assim, se você perceber que a pessoa, né, é uma coisa, pede para ela ir no bosque e ficar ali junto com a natureza naquele bosque durante um determinado tempo. E muitas vezes, né, essa pessoa falou, pediu a primeira coisa que você vai fazer é ir nesse bosque e tentar se conectar com a natureza, para ver se você realmente vai precisar passar aqui por nós ou não. E essa pessoa ia. E muitas das que ali voltavam, falaram assim, não, já me curei. Olha lá. Já estou curado. Então você vê como a natureza, né, porque tem esse poder. Nós somos, então a gente tem que ter ambientes acolhedores, né?
pensar nessa, eu acho que o pessoal tem pensado bastante, né? Nessa ambiência, né? Na ambiência, para trazer calma, porque o trabalho ele traz um pouco de pressão. Sim. Todo trabalho ele traz pressão. É importante também as empresas desenvolverem campanhas internas, né? Campanhas que podem ajudar, né, os funcionários, né? Justamente para a gente trazer todas essas questões, né? Então é importante a empresa realmente trazer essas campanhas, ter canais, né? Desenvolver e passar os canais que as pessoas que talvez estão em sofrimento possam procurar, né? De forma respeitosa. Nesse canal que você está falando, porque assim, ó, tem os recursos humanos de toda empresa tem. Toda empresa. Toda empresa tem os recursos humanos. Esses recursos humanos, ele geralmente é formado por psicólogo, assistente de psicologia, né? Então, assim, essas pessoas que, teoricamente, estariam lá para nos ajudar perante um problema, né? Ok. Como que esse RH, que também são pessoas lá que até precisam de ajuda também, mas elas estão lá para nos ajudar, pode fazer com ações efetivamente dentro de uma empresa? Com os funcionários. Olha, que abertura que esse RH pode dar, ações que ele pode dar, que eu possa me sentir com o problema que eu estou, ir lá conversar com a psicóloga da empresa, conversar em particular, logicamente, para desabafar, para falar qual é a abertura que esse RH pode fazer. Tá. Que ações? Silvana, é importante colocar que temos, né, um fator aí que é imprescindível, que é a comunicação. Certo. A ação em comum, é a comunicação, é uma ação em comum que a empresa pode desenvolver nos seus funcionários, que é através de treinamentos diários. Vamos colocar a importância de um treinamento de uma brigada de incêndio, né? E está uma estrutura fisicamente preparada para vencer justamente, de repente, um incêndio que começa ali nessa empresa. Então, a lei coloca como obrigatório sempre fazer o treinamento, fazer a ata. Então, esse treinamento, olha só que importante, esse treinamento dessa comunicação com os funcionários é importantíssimo. Então, o núcleo, todos os departamentos de recursos humanos, não precisa esperar setembro para fazer. É lógico que isso ele fica mais evidente em setembro. Sim. Mas com o ano todo é importante os DRHs estarem colocando ligados, treinando, colocando quais são os caminhos, se colocando à disposição para, se eventualmente aquela situação ocorrer, né, eles possam ter onde procurar ajuda. É importante o treinamento porque, é lógico, os profissionais de psicologias, psiquiatras, terapeutas, eles estudam e se preparam justamente para auxiliar e apoiar a pessoa. Sim. São importantíssimos. É importante frisar que a pessoa ela não precisa carregar essa pressão ou esse fardo sozinha. Claro que não. Quando essa pressão é muito grande, ela precisa procurar ajuda. Eu acho que é uma das coisas tem uma história bem interessante, né? Que um menino, né, pergunta, né, para um amigo, né? E esse amigo é um animal de estimação, que ele fala, né? Que é uma fábula, né? É onde os animais falam. Né? Ele pergunta assim, olha, qual é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer? E esse amigo, né, que é um animal, responde, a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer é pedir ajuda. Então, pode ter aí em você que é a coisa mais corajosa, quando a pressão é grande, quando esse fardo você não está conseguindo carregar, peça ajuda para um profissional. E por que eu friso treinamento? Porque talvez essa pessoa não se abra com um profissional de primeiro momento. Então, pode ser um amigo que está ao lado. Esse amigo que está ao lado, ele é importante que ele
esteja aberto a escutar essa pessoa. Sim. E principalmente, não julgue e não critique. Exatamente. Ah, mas a vida é muito linda. Ai, para de pensar essas bobagens. Besteira. Ai, nossa, que besteira. Não, vamos agora aqui, vamos se divertir final de semana e isso vai passar. Não julgue, não critique. Talvez naquele momento é justamente onde você vai precisar escutar, sem julgar e sem criticar. Exatamente. Concordo com você. Tem alguma colocação aí, Aldo? Sim, Silvana, só para destacar também aqui a participação da Juliana Lúcia, da Adriana, aqui do sindicato, presente Obrigada, também Adriana, com a bom gente, dia. da Nanda Tonlira. Obrigada, Nanda. Do Antônio Mauro. Obrigada, Antônio. Também, da Cida, conseguiu Cida, acompanhar a gente. obrigada. E um destaque aqui da Aniele Oli, que ela fala: parabéns pelo trabalho. Muito importante falarmos sobre a prevenção no trabalho. Sim, Afinal, passamos muito tempo no trabalho. Sim. E aqui também Obrigada, Aniele, pela colocação, querida. a Fameleiro, ela fala: hoje em dia, muitos colaboradores têm depressão, crise de ansiedade, pânico. Infelizmente, cada vez aumenta mais. Temos uma pergunta aqui para o Jurandir, mas antes de destacar também aqui a Vilma. Diretora lá do Sindicato de Barretos. Obrigada, Vilma, pela presença, minha querida. Ela destaca aqui que tem muitas pessoas com depressão, principalmente no trabalho, mas ainda são vistos como frescura. Infelizmente. Isso é bacana a gente comentar também. A pergunta para o Jurandir, o Luiz Martins de Bauru, ele fala: Jurandir, você acha que esta pandemia da Covid desencadeou mais ainda problemas de depressão? Vamos lá? Olha, primeiro, colocar que legal o pessoal aí assistindo, né? Interagindo. Tal. Qual é o nome do... Luiz de Bauru. Luiz, obrigado pela sua pergunta. E é sempre bom colocar que a pandemia, né, ela trouxe sim uma situação muitas vezes desesperadora, né? Porque o nosso convívio social, ele foi interrompido, muitas vezes de uma forma brutal, brusca, né? E nós tivemos que se adaptar, olha, como ser humano, né? E é possível, o ser humano, a gente consegue se adaptar. Tem gente, né, que vive lá no Polo Ártico, né? E você vê como o ser humano ele é adaptável. Mas essa adaptação, ela causa uma situação muito peculiar, né, a cada indivíduo. Então, Luiz, uma mesma situação vivenciada, talvez assim, eu trabalhei dentro do hospital, eu precisei ser assim, ter uma coragem imensa de ver, infelizmente, amigos perdendo a vida e vi outros, né, sendo salvo a vida. Olha só. Mas essa ação a qual eu vivi, né, é de uma forma, outras pessoas que estavam lá dentro vivendo a mesma situação vivenciaram de formas diferentes. Então, mesmo que a situação seja igual, todos nós passamos por uma pandemia, o mundo inteiro, todas as pessoas. Mas cada pessoa desenvolveu uma forma de trabalhar com ela dentro de si. Você entendeu? E algumas, a pressão é tão grande, a situação foi tão atípica, que ela acabou desenvolvendo, vamos dizer assim, uma situação um pouco complicada com a saúde mental. Você entendeu? Que precisa de um apoio, que precisa, não consegue lidar bem, né? Então, infelizmente, ela veio, aumentou essa situação, né? Mas também trouxe muito conhecimento para a gente, né? Muito conhecimento para a gente poder trabalhar, tanto na parte de desenvolvimento tecnológico, na parte de trabalhar as questões de vírus, né? Você lembra, foi uma corrida com os cientistas, né? Para desenvolvimento da vacina e tudo. Então, Luiz, e aqui eu já vou dar mais uma dica. Isso, posso? Claro. Uma coisa que foi bruscamente nos tirado na pandemia,
que é uma coisa que cura, que salva. Isso está provado cientificamente. Tá? Eu fui ver, né, porque quando eu desenvolvo algumas palestras, né, eu sempre peço para o pessoal fazer essa ação. Sim. Porque muitas vezes quando uma pessoa vem falar conosco e fala assim, Jurandir, eu tenho até medo, a gente precisa perder esse medo. Né? A gente precisa, faz parte de nós, mas a gente enfrenta, tem uma coisa que é importantíssima, que é a criatividade. Sim. A gente precisa usar a criatividade. A criatividade, ela vai nos ajudar em momento para fazer a gestão da crise, tanto individual como coletiva. Sim. Ó, uma coisa aí para os gestores. Exatamente. Ser criativo, sempre pontuar o problema e não a pessoa. Sim. Mas muitas vezes o que acontece é o contrário. Ataca-se a pessoa, fala que é frescura, né? Mas o problema fica lá. Né? Então vamos pensar nisso, vamos ser criativos para atuar, né, com essa gestão das crises. Uma das ações importantíssimas e que é comprovado cientificamente, que faz toda a diferença, se uma pessoa te procura, escute ela. Ai, Jurandir, mas o que eu vou falar? Talvez naquele momento você não vai precisar falar nada, mas pelo menos o escutar e um abraço. Um abraço. Realmente. Então, Silvana, se você me permitir, eu quero até pedir para quem nos dar um abraço naquela pessoa que está do teu lado. Exatamente. É importante. Pode te dar um abraço? Claro que pode. Porque a gente tem que comunicação com ação. Isso mesmo. Ó, e abraçar mesmo, abraçar com o coração. Eu tô aqui, ó. Positividade, né? Isso, e eu tô aqui para te ajudar, para te apoiar. Claro. Conte comigo. Nós vamos enfrentar isso juntos. Exato. Então são frases fortes que talvez naquele momento a pessoa não entenda, mas que com o passar do tempo, isso vai começar a fazer sentido para essas pessoas. Porque não é falta de amor, não é falta de felicidade, não é falta de dar valor para a vida. Claro. Essas pessoas, elas se encontram numa situação tão desesperadora, né, que talvez o caminho, né, que elas encontram é esse. E deixar bem claro, existem outros caminhos. O abraço é o escutar é e tem outros, mas vamos lá, né? Espero ter respondido. O olhar fraterno. Sem julgamento. Exatamente. E sem criticar. Pessoal, se sintam todos que estão aí assistindo, se sintam todos abraçados com um amor total que a gente pode transmitir para vocês, né? Ainda a tecnologia não dá, mas a gente manda o pensamento positivo. Exato. E a energia positiva. Exatamente. A positividade de viver a vida. Exato. Aí, já que a gente está falando de positividade, de aventuras, vamos falar sobre mochila agora. Ótimo. Vou te fazer uma pergunta sobre mochila. Jurandir, se a vida fosse uma mochila. Sim. O que poderíamos descarregar para ela ficar mais leve? A sua mochila tá cheia. Tá cheia. Você tá indo lá. O que poderia descarregar para ficar mais leve a sua mochila? Posso colocar uma coisa para você interessante? Pode. Olha, quando você me faz esse questionamento, né, eu gostaria de responder o que eu colocaria na minha mochila. Então tá. Vamos lá. E não o que eu tirasse. Tá. E colocar também para as pessoas, mas é interessante. Olha só. Porque às vezes o fardo da pessoa está tão grande. Exato. Mas está carregando um caminhão nas costas. O que você poderia tirar para você ficar mais leve? Né? E colocar também. Era a próxima pergunta, eu ia fazer outra pergunta. Eu quero colocar. Eu quero colocar. Então vai, coloca lá. É sempre possível a gente desenvolver o nosso tempo, que a gente possa agregar mais para nós. O planejamento é primordial. Nós temos que planejar lá no HC Famema, né, onde eu estou, né, a superintendente Paloma, ela sempre coloca o planejamento. Quando nós nos planejamos, né, é como se a gente tivesse dando a oportunidade, tendo mais liberdade para fazer coisas
que agreguem a nossa vida, que agreguem. E aí, o que eu colocaria? Uma primeira coisa. Vamos ver. Vamos eu ver. quero trazer para vocês uma coisa muito importante que talvez as crianças trazem para nós, que é justamente o sonhar. Sonhar. E aí eu pergunto assim, quando foi nós como adultos deixamos de sonhar? Que quando a gente é criança, a gente sonha, a gente pensa em ser astronauta, a gente, eu vou conquistar o mundo, a gente pega a bicicleta e vai, a gente dá uma volta no quarteirão, é um sonho, né, para criança e tudo, conhecer novos ares. É uma coisa tão maravilhosa e de repente a gente vai se tornando mais adulto e vai perdendo essa capacidade de sonhar. Ou fala assim, não, minha vida é só trabalhar e não é só trabalhar não. Então eu peço assim, sonhe e sonhe alto, né? Realize sonho, alto, né? E realize. Eu tenho um brasileiro que ele foi assim, eu li a biografia dele e ele foi assim, ele sempre foi menosprezado, né? Ele é bem uma estatura baixa, né? E ele falou assim, eu vou voar. E todo mundo fala assim, mas você não vai mesmo. O ser humano não foi feito para voar, não. Não, mas um dia eu vou voar. Sim. Eu vou conseguir. E ele tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, milhares de vezes. Ele tentou. Nunca desistiu. E ele sonhou. Eis que um dia, ele com 14 bis dele, ele deu uma volta na Torre Eiffel. Um brasileiro chamado Santos Dumont, pai da aviação. Exatamente. Então a gente não pode, não podemos limitar o nosso sonho. É importante. Isso eu colocaria. Sim, e peço pro pessoal colocar. Posso colocar uma segunda coisa? Pode o que você quiser. Gente, vou trazer as crianças de novo. Pode trazer. Brincar. Quando eu coloco brincar, é bom brincar, aquela brincadeira saudável, aquela brincadeira. Hoje, o ser humano, ele está em constante evolução. Certo. Eu coloco que é importantíssimo a gente agregar e não distanciar, agregar. Sim. Então, é importante. Tem lei? Tem. Então, nós devemos respeitar as leis e tudo. Se é uma brincadeira que vai ferir uma pessoa, não brinque. Não faça brincadeira. Quando eu coloco brincar, eu falo de brincadeira realmente saudável, de pessoas que se conhecem há um bom tempo, né? Porque a gente tem que tomar esse cuidado. A gente está em constante evolução. A gente não pode achar que brincadeiras que fazíamos no passado, que era assim, de forma até pejorativa, de distanciamento, de realmente destruindo uma raça, ou menosprezando as pessoas, ou porque a pessoa é obesa, ou porque a pessoa é mais velha, ou porque... Não, a gente precisa começar a brincar de forma que traga para nós, né, mais vida, sim, mais respeito, né? Porque o respeito é importante. Exatamente. E aí eu pergunto, né, pro pessoal que tá aí, vocês gostam de ser desrespeitado? Não, ninguém gosta de ser desrespeitado. Então, o respeito, se você deseja respeito, respeite. Exatamente. Respeite o próximo. Claro. Né? Pra gente... Então, esse brincar é uma coisa muito importante. Que dentro das empresas, a gente tem brincadeiras que ultrapassam um limite. Exato. Ultrapassam. Eu vou fazer uma brincadeira com os meus funcionários para não ser... E essa brincadeira vira uma questão... Um problema gravíssimo. Gravíssimo, como a gente tem visto aí, e a lei está aí para justamente, a gente não pode, você não atingiu a meta, vão colocar então o nariz de palhaço e uma orelha enorme que de burro, menosprezando o animal, o palhaço que é um profissional incrível. Acho que o palhaço, o verdadeiro palhaço, ele sabe como desenvolver as brincadeiras sem tanto, né? Trazer alegria, né? Trazer alegria com a situação, sim, que ele vive, sem ter que usar o outro para menosprezar. Exatamente. Então, muito cuidado isso dentro do trabalho. Exatamente. Né? Isso é importante. Vamos lá. Então, assim, a questão do RH lá,
a primeira ação, eu acho que, não sei se você concorda, nesse nosso papo aqui, que o RH precisa focar na gestão. Porque é a gestão que está dentro da produção. O RH está lá de apoio. A hora que chega para o RH, a bola de neve está desse tamanho. Né? Então, assim, o RH treinar, ter essa ação com os gestores de produção. Gerente, encarregado, líder, não sei como chama, cada empresa tem a sua denominação. Focar nessas pessoas para que ela tenha esse olhar, esse feeling, para ver o risco. Se você vê uma pessoa muito quieta, como que ela está, né? Ajudar, e não no termo pejorativo de acusar, falar que não trabalha direito, que está mole, que não sei o quê, né? Então, assim, ter gestor precisa ter a seguinte frase, anotem aí: a positividade de viver a vida. Não ficar e sorrir mais, né, Joaquim? Vamos colocar aqui na sua sorrir, colocamos dentro da nossa mochila. Sorrir. O encarregado, os gestores precisam sorrir. Lógico que tem meta. Eu trabalho numa empresa, tem que ter meta. Silvana, tem que ter a meta. Todo lugar tem que ter. Onde vocês trabalham tem metas. Precisa. Então, assim, vamos suavizar para chegar nessa meta com mais tranquilidade. A equipe junto, que eu acho que vai dar certo. Vai aí, mais um recadinho? Antes da pergunta, que eu te interrompi aqui, porque faz justamente sentido a essa colocação que você colocou. Antes, só deixa eu fazer uma leitura aqui que eu acredito que você tenha acertado muito com o palestrante desse tema. Que ele já está tendo fã-clube aqui já. Olá, o Luiz Martins, ele positividade. O Luiz Martins, ele coloca, não só ele, eu acredito que tenha agradado a todos, mas ele destaca aqui: são pessoas como o Jurandir que fazem a diferença. Que exemplo de pessoa, humanitária, sensível e com esta essência do amor ao próximo. Parabéns, meu amigo. E aí, deixa eu ver aqui. Antes da pergunta do Joaquim, destacar também da Jaqueline aqui, que ela coloca, a Jaqueline Leite, lá da UITA. Ela coloca: grata por ter entrado no tema da brincadeira. Muitos comentários com trabalhadoras e trabalhadores da comunidade LGBTI escutam no ambiente de trabalho. Exatamente. Ouvem muitas brincadeiras que não se pode admitir. Não se pode admitir, então, exatamente. Foi muito interessante essa colocação sua. E admitir, fantástico seus exemplos e atitudes. Então, obrigado aí pela participação, Jaqueline. E a pergunta do Joaquim, que fez só um complemento daquilo que você estava comentando, Silvana. A falta de oportunidades, a constante cobrança para produzir, a desigualdade social são fatores para ações contra a própria vida? Aí, Jurandir. Olha, eu sou Joaquim lá de Matão, na cidade de Matão. De Matão. Joaquim, muito obrigado pela pergunta. Joaquim, veja, hoje, né, por conta até da sociedade que a gente vive e que exige essas situações, né, a cobrança diária, tudo isso, né, vem da alta produtividade. É uma coisa que nós não... É muito difícil para nós conseguirmos... mudar completamente, mas é possível a gente trabalhar com esses indicadores, com esses dados, com essa situação, de forma que a gente possa humanizar isso. É uma coisa importante, né, que lá no hospital eu faço parte da comissão de humanização e de vez em quando eu fico me penso assim, como a gente pode humanizar um ambiente, humanizar as nossas ações dentro de um hospital, sendo que a gente tem meta, sendo que a gente tem... E imagina, né? Muitas vezes a gente tem todo o nosso esforço, trabalho para tirar o sofrimento de dor ou de uma situação de doença daquela pessoa e de repente quando a gente acredita que tudo vai dar certo, ela piora. Imagina, para nós que trabalhamos, é uma pressão muito grande. Na pandemia foi assim, né? Então, é importante nós trabalharmos com essas metas, né? Até porque
a gente vai adquirindo ferramentas. Nós temos ferramentas que podem nos ajudar a melhorar esses indicadores. Então a gente não precisa ficar sofrendo, a gente pode se utilizar. Eu estou dando, uma coisa que não tem como voltar, realmente é uma pressão, mas os gestores da empresa precisam ter, e eu vou frisar de novo, o bem mais importante que uma empresa pode ter são as pessoas que ali trabalham. Sim. E aí a gente pode usar a tecnologia para nos apoiar, né? Ela está aí, não vamos regredir, isso só vai aumentar. Sim. A tecnologia. Outra coisa, para lidar com isso, a gente tem que usar as palavras mágicas. As palavras mágicas no dia a dia, eu acho que a Silvana vai poder me falar uma. Você falou algumas aqui, Silvana. Fala uma aí, Silvana. Respeito. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Sim. Quer ajuda? Exato. Né? Não há de quê. Exato. Conte comigo. São palavras mágicas que muitas vezes, dentro de uma empresa, isso talvez pese mais. É o Joaquim, né? Talvez, Joaquim, essa situação essa ambiência entre as pessoas talvez pese mais do que pese mais talvez o próprio gestor que chega no funcionário, chega totalmente assim desavisado, chega totalmente nervoso, bravo, e de repente joga toda essa pressão em cima do funcionário, não dá um bom dia, não dá então isso talvez pese mais do que o próprio trabalho em si. Exatamente. Né? E a gente vivencia isso em todos os lugares, né? Porque lidar com um ambiente ruim do trabalho. Esse ambiente que a gente precisa quebrar. Tirar. Né? Muitas vezes, né, eu trabalhei no consultório na rua e eu lidava com a população em situação de rua por mais de 2 anos aqui na cidade de Marília, e eu ajudei assim a começar esse trabalho, né? É um trabalho maravilhoso, né? Que você ir lá, né? Muitas vezes a pessoa pergunta, mas nossa, como é que você consegue, né? Eu acho que é realmente esse amor que a gente tem pelo próximo, né? Porque para lidar com pessoas precisa amar pessoas, né? Precisa amar. E aí, muitas vezes eu chegava, né? E vocês sabem como a sociedade muitas vezes é cruel, né? Como as pessoas são muitas vezes cruéis, né? E usa de violência, né, para alguma coisa. E nunca essa não é uma situação que deveria fazer parte da nossa vida, porque usar de violência é como se assim sua casa estivesse pegando fogo, né, e você, ao invés de tentar apagar com água, você apaga com gasolina. Exatamente. Ou seja, vai tudo para os ares. Bum! Bum! É aquela explosão. Então, muitas vezes, quando a gente chegava nessas pessoas, eles nos tratavam com bastante rispidez, né, e tudo, e eu nunca deixei de acreditar. Então a gente ia, me desculpe, né, não queria te atrapalhar, a gente volta em outro momento, né, só quero que você saiba que nós estamos aqui para auxiliar em alguma questão de saúde que você precise. Estamos indo embora. Então, se eu fosse aqui contar as várias histórias, né, que o pessoal ameaçava e tudo, e a gente sempre com esse respeito. E você sabe que a gente conquistou com isso várias pessoas. Então, é assim, é um passo de cada vez. Exatamente. É um passo muito bem colocado, muito bem organizado, pra gente não querer assim, a gente não vai conseguir nem ser importante, hein, né? Eu tiro da mochila, eu, Jurandir, e tenho certeza, não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. E desconheço quem seja. Ou seja, tem uma pessoa que é. Ele. Exatamente. Nosso Deus, Ele é o dono da verdade. Nós, seres humanos, não podemos nos colocar como dono da verdade. Eu tiro da mochila. Exatamente. Né? E aí, é sempre um passo de cada vez. Um passo, porque aí que nós vamos conseguir construir tudo que a gente precisa. É incomum. Você sabe que a Organização Mundial de Saúde coloca que a saúde mental é um bem-estar físico individual da pessoa, certo, né?
da pessoa no ambiente de trabalho. Olha como é importante esse bem-estar e esse ambiente de trabalho também ser bom, certo? Mas Jurandir, sempre tem uma pessoa que é da pá virada. Mas não deixe de falar o seu bom dia, não deixe de dar o seu sorriso, não deixe, ou seja, a tua paz, a tua alegria pertence a você, não ao outro, né? Não dê ao outro, né? Então isso é importante a gente frisar, né? E tudo isso, então as empresas precisam investir em campanhas internas, em treinamento, em que o acesso ao recurso esteja realmente disponível e qual que é o caminho. Uma política de saúde mental dentro da empresa ajuda até melhorar o índice de produtividade. Exatamente. Isso é provado cientificamente. Isso. Então tudo isso é importante, né? Sim. Vamos lá então. Muito bom. Olha, gente, infelizmente tá tem mais um recadinho lá, vamos ver. Não, só destacar aqui também, Silvana, a presença da Matilde Malaquias. Matilde, do Ricardo Alessandro, nosso amigo lá de Jabuticabal. Obrigada, Ricardo, um abraço. Sempre presente nas nossas lives aí. A Cristina Silva, o Pascoal, do nosso sindicato aqui. Line e Ana Cláudia e a Eliette Cristina. Obrigada. E destacar aqui também que nós já estamos partindo pro desfecho dessa live. Isso. Infelizmente, né? Tá muito bom. Acredito que o pessoal esteja gostando bastante. Isso. Mas uma coisa muito bacana aqui seria pedir para o pessoal, após a live, curtindo, comentando esses comentários maravilhosos que o pessoal fez aqui na live. Quando a gente encerra ela, ele some. Então, de poder ir lá, depois que a gente postar aqui, de colocar algum trecho que você gostou, alguma frase. Né? Ótimo. Porque às vezes a pessoa, através do seu texto, da sua frase destacada, vai sentir o interesse de assistir a live completa. E falar também para o pessoal aguardar, porque nós vamos fazer cortes, como a gente fez do Agosto Lilás. E também convidar o pessoal para se inscrever no nosso canal no YouTube, lá tem tudo também organizado os nossos vídeos. E acompanhar sempre a novidade aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Sim. Viram as dicas, pessoal? Só fazer isso daí. Gente, onde buscar ajuda, né? Para uma situação tão difícil, né, Jurandir? Tem alguns lugares aqui, Tem os CAPs das cidades, né, Jurandir? Isso, a gente tem o CAPs AD, álcool e drogas, né, que não antigo postão, aqui subindo na antiga rodoviária, né, pessoas que têm problemas, né, que estão enfrentando o álcool e outras drogas, é importante, porta aberta das 7 da manhã até as 17 horas, pode procurar lá. A gente tem o CAPSI, que é o catavento infantil, que fica lá na Zona Sul, importante, né? E a gente tem também o CAPS Conviver, que fica aqui perto do Iara Clube. Então são 3 instrumentos importantíssimos que pode procurar, portas abertas. E tem um CAPS aí na sua cidade, só para eu entrar lá no Google. Tem um CAPS pertinho aí de vocês aí em cidades aí do estado de São Paulo. As unidades de saúde, os agentes comunitários são pessoas ideais para vocês conversarem também. Tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV. É só você ligar gratuitamente no Brasil inteiro, 188. Então tem pessoas lá, né, Jurandir? Capacidades para te ajudar, para te escutar, tá? O próprio sindicato aqui da alimentação, você pode ligar. A gente tem aqui uma psicóloga também. Então, assim, caminhos tem. Um amigo, o pessoal do RH da empresa, né? Então, assim, tem caminhos para procurar para você ter uma positividade de viver a vida, tá? E agora eu queria que o Jurandir desse as suas palavras finais aqui pra gente, infelizmente, encerrar a live, Jura. Que pena, viu? Que pena. Eu tava adorando mesmo, porque esse tema é importantíssimo, né? A gente trabalhar essa coisa que é a vida, né? Que é esse bem incrível que a gente recebeu de presente dele lá em cima. E a gente trazer, mas tem eu levo bastante das palavras, igual eu falei, do diálogo, do respeito, né, da verdade, né, que é importantíssimo, dos sentimentos, né, que muitas vezes eles se embaralham dentro da nossa mente, né, e a gente precisa, talvez uma meditação ajuda. Sim, né, temos agora inúmeros aplicativos que a gente pode baixar e ter um momento assim só nosso. Zen é importantíssimo, né? Então, isso, né? Eu gostaria de colocar,
né, que eu procurei durante muito tempo uma definição para a palavra acolhimento, né? E procurei com muitos filósofos, tudo, e não encontrava. Aí eu pensei e falei assim, não vou falar mais de acolhimento, né? Porque eu não estou encontrando nenhum filósofo ou nenhum pensador que me trouxesse destrinchasse essa palavra do jeito que eu gostaria de colocar ela. Foi aí que depois de muito tempo eu falei assim, não, mas eu não posso tirar, mas como eu vou? Eu falei assim, se eu não encontrei, por que eu não crio uma? Aí eu criei uma definição para a palavra acolhimento, que eu acho que é o que nós precisamos, usando a criatividade, o brincar, o sonhar, o pensar, né? Tudo isso através do acolhimento. E eu vou colocar porque eu acho que resume tudo que nós colocamos aqui. Sim. Então, o acolhimento é quando a nossa alma se sente abraçada. É proteção, é abrigo, é refúgio, é atenção. É ser percebido com consideração. É acolher quem precisa, sem escolher ou dar preferências. É acolher com sentimento. É compreender que cada ser humano é único e possui uma história de vida fantástica. Você é único. Você possui uma história de vida fantástica. E a vida está aí para a gente viver ela ao máximo, com toda a intensidade. Muito obrigado. E nós estamos aí justamente para acolher e abraçar a todos. Obrigado, pessoal. Gente, depois desse acolhimento que ele acabou de dizer, é encerrar a live com chave de ouro. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez na live. Agradecer mais uma vez o Jurandir aí. E olha aqui, gente, positividade de viver a vida. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal!